Tá, e como assim Maria mitologia? Maria, não, é uma maneira de falar. É que a religião do outro é mitologia, entendeu? A religião da outra mitologia, pô. Uhum. Tá. E daí, mas aí tu não concorda com essas questões mais globais. Tu acredita mais na parada individual, Eu concordo com a global. com a global. Na verdade, as duas juntas, cara. É um mix. É um mix. É um mix de significados que estão presos no nosso Claro. inconsciente. Cobra. Serpente. Consegue pensar numa serpente felizinha ou a serpente sempre é uma víbora que te ataca? Aquela pessoa é uma cobra. Entendeu? Uhum. Você se refere por quê? Porque eu e você fala que ela é uma cobra, eu entendo que ela é uma filha da puta, eu entendo que ela é vingativa. Por quê? Porque eu sei o que a cobra significa. Você usa uma metáfora pra exemplificar tudo que aquela pessoa é de alguma maneira. Mas isso não é inconsciente. Não? Mas a imagem é. É uma imagem comum a ti e a mim. Nós não aprendemos o significado da cobra. A gente olha pra cobra e já consegue Instintivamente. puxar. Ter a versão. Tá, mas aí quando tu pega, sei lá... Porque o Jung, ele estudou, tipo, viu que tinha símbolos muito parecidos em diferentes civilizações, assim. Tu pode dar um exemplo mais global, assim, mais metafórico? Sim, o dilúvio, por exemplo. O dilúvio é uma temática universal de todas as grandes religiões. Todas as grandes mitologias. O primeiro mito narrado, escrito, é o mito de Gilgamesh. Que é babilônico, enfim, Mesopotâmia antiga. O que ele conta? Ele conta, isso é legal também, todas as religiões... Tira e bota o... Prossiga. Todas as religiões, o herói central da religião segue algo chamado Jornada do Herói. Uhum. Porque a vida pra eles é uma narrativa. Na verdade, a nossa vida é uma narrativa. Explica um também. pouco da jornada do herói pra gente, como é que ela... Beleza. Cara, a Jornada do Herói ela foi descoberta por um... Descoberta, né? Você falar que foi descoberta, enfim, mas foi... Mapeada. Mapeada, digamos melhor. Por um cara chamado Joseph Campbell. O Joseph Campbell ele era historiador e mitólogo. Ele estudava religiões comparadas e começou a ver, caramba, tem uma história central aqui do herói solar, do herói principal dessa grande religião, desse mito, que segue certas etapas. E aí ele conseguiu descobrir algo chamado monomito, que seria essa jornada do herói, certo? Se a gente parar pra pensar, essa jornada do herói está presente em tudo, de alguma maneira. Porque tudo é uma história sendo contada, na real, né? Tipo, a nossa vida é uma história sendo contada, é uma narrativa. E aí entra uma coisa legal que seria o ego. Tipo, você conta a tua história. Só você consegue viver as tuas experiências. Só você consegue viver as tuas, só eu consigo viver as minhas. Então eu, de alguma maneira, sou o personagem principal da minha história, você da sua. Eu sou só um coadjuvante na de vocês. Mas eu sou o principal na minha. Entende? Uhum. Qual história eu tô contando? E aí tem essa estrutura narrativa que Campbell descobriu. Mas ela tem uma utilidade, assim, vamos dizer, ela engaja, ela... Total. Por quê? Inconsciente coletivo. De alguma maneira, a gente consegue se colocar no papel do herói. Olha só. Onde ela é utilizada, essa jornada do herói hoje, é no cinema, cara. Cinema é o principal lugar que ela é utilizada. Livros também. A gente se identifica com o filme porque existe um fenômeno chamado projeção, a gente projeta a nossa personalidade na personalidade do herói, do personagem principal daquele filme. A gente tem essa projeção, a gente se coloca no lugar dele e a gente começa a vivenciar essa sequência. Essa sequência é muito massa, isso pode ser aplicado em diversos lugares, cara. A jornada do herói. Você está no mundo comum. Teu mundo normal, algo que você conhece, pode chamar de zona de conforto se quiser. Acontece algo, você recebe um chamado para sair desse lugar, para sair desse mundo comum, para ir para aventura. Você é chamado para aventura. Você recusa essa aventura, você recusa esse chamado. Você encontra alguém que te inspira a ir para o chamado, para aventura. Você aceita, você atravessa o primeiro limiar. Você faz amigos que estão com o mesmo foco que você. Vocês começam a se preparar para um grande problema que vai acontecer. O problema chega. Vocês vencem o problema, recebem a recompensa. E agora está na hora de começar a voltar para o mundo comum de novo, com aquele problema resolvido, para contar para as pessoas que ficaram como resolver esse problema. Basicamente é isso. Pensa no cinema. Bom, o herói está lá, acontece algo, ele tem que ir para resolver esse problema. Um dragão aparece e vai destruir. Então ele, não é comigo. Sim, é contigo, vai lá e resolve. Ele vai, encontra pessoas que já passaram por esse problema, consegue resolver e volta, salvou a tribo. Só, cara, pensa
Não necessariamente no cinema. Pensa na tua vida em si. Sei lá, pensa no vestibular, por exemplo. O melhor exemplo é o vestibular, na real. Você está no terceiro ano do ensino médio, seria um mundo comum. Todos teus amigos estão falando, e aí, o que vai fazer de faculdade? Fazer administração, fazer psicologia, fazer... E você não sabe o jeito o que fazer. Você, não vou fazer vestibular, não quero fazer isso aí, não quero fazer faculdade, não é pra mim. Beleza, você tá no mundo comum, você recebe o chamado vestibular, você recusa. Só que aí, um dia chega um palestrante na tua escola ou alguém e fala pra ti sobre, vou dar meu exemplo aqui, sobre psicologia. Começa a falar de psicologia. E aquilo, porra, psicologia parece massa, cara, quero cursar. Você conheceu o mentor e agora você vai entrar, você aceitou o chamado para começar a cursar psicologia. Você vai fazer um vestibular, que seria o guardião do limiar. Você vai ser aprovado ou não nesse vestibular? Você vai passar ou não? Depende. Tá, você passou. Agora, as pessoas que você conhecia lá naquele mundo antigo, elas continuaram lá de alguma forma, mas você precisa fazer novas amizades. Pessoas, novos aliados, que vão estar contigo nesse mundo, nesse novo mundo. Passou em psicologia, digamos, você entra na faculdade, lá você, no primeiro dia de aula, o que você tem que fazer? Você precisa se apresentar e conhecer outras pessoas. Então você tem aliados, você começa a fazer os primeiros aliados nessa jornada da psicologia, digamos assim. Beleza. Essas pessoas vão te ajudar em todo o caminho, todo esse percurso. Começa a aparecer as provas, os primeiros inimigos, você vai estudar com essas pessoas, aparece a aprovação, você, dependendo se você estudou ou não, você consegue a recompensa por ter passado na prova, e agora está na hora de você voltar para sua casa. Digamos que você passou na UFSC, mas mora em Joinville, por exemplo, sacou? É quando você volta para casa, um dia, tá lá o seu priminho está sentado na mesa de jantar, tá em dúvida do que fazer de faculdade, e você começa a falar sobre psicologia. Ele se encanta. Você se tornou um mentor para ele também, e a jornada dele começa, entendeu? Isso tá em quase tudo, cara. Mas eu acho que isso engaja justamente pela trivialidade, tipo, de ser o jeito que a gente funciona, assim. Tipo, normalmente quando tu é imposto um desafio, a primeira coisa que tu faz, não. Exatamente. E daí depois tu mergulha. Mas então, dentro disso, esses desafios são só macros, assim, longo prazo, como por exemplo, o exemplo que tu passou no vestibular, ou por exemplo, acordei e quero tomar café, tenho que ir na padaria comprar pão. Cara, já é uma jornada. Acabou de acontecer uma jornada aqui hoje comigo. Todo dia é uma jornada, na verdade. Eu cheguei um pouco mais cedo no podcast. Eu tava com sede. Queria comer alguma coisa. Eu cheguei aqui, tinha saído do mundo comum, do hostel que eu tô, vim pra cá. Pensei, porra, vou de Uber, vou a pé, como é que eu vou? Escolhi. Cheguei aqui. O que acontece? Senti sede. Falei com o menino, não sei o nome Gabriel. dele, com o Gabriel. Pô, Gabriel, cara, tem um mercado aqui perto? Tem, vai lá. Tá. Me mostrou o caminho, eu fui, comprei minha água, comprei meu Monster, voltei. Tá, o que tem de jornada nisso? Tava no mundo comum, cheguei aqui. Aqui eu senti sede, um chamado. Um chamado entre aspas, né? Um chamado fisiológico pra ir pra alguma coisa. Porra, mas será que eu vou? Tá quase na hora do programa. Primeira recusa. Ô, Gabriel, cara, onde é que tem um mercado aqui perto? É muito longe? Não, 5 minutinhos. Mentor me ensinou o caminho. Caralho, Gabriel. Não, mas nessa jornadinha me ensinou o caminho. Eu aceitei. Ah, beleza, dá pra ir, vai dar tempo de ir e voltar. Fui. O desafio ali, né? Desafio, vai ter que atravessar um bequinho escuro ali que vai te dar medo, mas não fica com medo, é de boa. Tipo, ele me ensinou o caminho, sacou? Eu fui, consegui, cheguei lá, comprei o meu Gatorade, voltei com o Elixir, digamos assim, pra cá e começamos a conversa. Tipo, é tudo uma jornada. Se a gente parar pra pensar, a vida humana em si é uma jornada narrativa. É uma história sendo contada. Tudo é uma história sendo contada. Nesse momento eu estou contando uma história. Vocês estão ouvindo a história. Nesse momento estamos vivendo uma história. É foda, porque a história da tua vida. Entendeu? Esse negócio do chamado, o pessoal romantiza demais às vezes. O chamado, meu chamado. Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado existencial? Cara, teu chamado é qualquer coisa. Entende? Existe um chamado circunstancial e existe um chamado da vida mesmo. A melhor maneira de pensar nisso é pensar numa série, por exemplo. A gente tem a série como um todo, a gente tem as temporadas da série e a gente tem os capítulos da série, sacou? Tipo, a série sendo a minha vida. As temporadas sendo períodos de 3, 4, 5 anos. Os capítulos sendo o dia, o mês. Cada um tem sua resolução. Cada um tem sua resolução, cada um tem uma microjornada em si.